Olá, meninos e meninas do quarto ano. Vamos para mais um dia de aula? Nossa aula hoje será de ciências e nós vamos estudar os ossos e os músculos do corpo humano. Vamos lá dar início à nossa aula? Façam a agenda 21/10/2020. Disciplina Ciências. Conteúdo: ossos e músculos do corpo humano. A atividade: página 149. Ossos e músculos do corpo humano. Você já parou para pensar no que mantém nosso corpo em pé? Além dos ossos que sustentam nosso corpo e protegem os órgãos internos, há também os músculos que preenchem o corpo humano e possibilitam os movimentos. Leia o texto a seguir para compreender melhor. Se não tivéssemos ossos, seríamos tão moles como gelatina. Os ossos que formam o esqueleto nos dão suporte e proteção contra ferimentos. Contudo, se nosso corpo fosse feito apenas de ossos, seríamos como uma marionete sem os cordões, um amontoado só de ossos. Evidentemente, não temos cordões nos comandando de cima, mas temos cordões internos, os músculos. Os músculos são presos aos ossos e os mantêm no lugar. Graças a eles, também podemos mover os ossos quando necessário. Basta contrair um músculo que nosso osso se movimenta. Os ossos. O que são os ossos? Os ossos são estruturas duras do corpo que, em conjunto, formam o esqueleto. Observe a figura. Alguns ossos são longos, como os das clavículas, das costelas e dos membros. Outros ossos são curtos, como os das vértebras, dos pés e das mãos. Há também ossos chatos, como os do crânio e os da face. Então, ossos são isso, são estruturas duras do corpo que formam o nosso esqueleto. Então, alguns ossos eles são mais longos, outros são mais curtos, outros são achatados, como o do crânio e da face. Então, agora observe a imagem. Essa imagem, ela está mostrando os ossos que nós temos em nosso corpo. Quais são eles? Os ossos do crânio, as clavículas, costelas, húmero, vértebra, coluna vertebral, una, rádio, fêmur, patela, líbia e fíbula. Então, esses são os ossos que nós temos no nosso corpo. Agora vamos ver as articulações. Os ossos que formam o esqueleto estão ligados uns aos outros pelas articulações. Articulação é o encontro de dois ou mais ossos. Certas articulações possibilitam um movimento bastante amplo. Outras propiciam movimentos menores. Outras ainda praticamente não se mexem durante toda a vida. Por isso, as articulações se classificam em móveis, semimóveis e imóveis. Então, os ossos que formam o nosso esqueleto, eles estão ligados uns aos outros pelas articulações. E a articulação é isso, é o encontro de dois ou mais ossos. E algumas articulações, elas possibilitam um movimento bastante amplo, ou seja, um movimento maior. Outras articulações, movimentos menores.
e outras elas nem se mexem. Então, por isso as articulações elas são classificadas em móveis, semimóveis e imóveis. Observe a imagem. Olha só, aqui nós temos a imagem do ombro, do cotovelo e do punho. As articulações dos ossos dos braços e das pernas, por exemplo, fazem movimento bem amplos. São articulações móveis, ou seja, nós movimentamos muito tanto os ossos dos braços como das pernas. As articulações dos ossos da coluna vertebral fazem movimentos menores que a dos ossos dos braços, das mãos e das pernas. São, portanto, articulações semimóveis. As articulações dos ossos da parte superior do crânio são unidas e não se movimentam. São articulações imóveis. Entretanto, na parte inferior do crânio temos a mandíbula, cuja articulação é responsável pelos movimentos da boca. No interior dessa articulação, há discos de cartilagem bem próximos às orelhas, tanto da direita como da esquerda, que facilitam o movimento. Então, as articulações dos ossos da parte superior do crânio, elas não se movimentam. Entretanto, na parte superior do crânio, onde existe a mandíbula, há uma articulação que é a articulação responsável pelo movimento da boca. Tanto no interior dessa articulação, há disco de cartilagem próximo às orelhas, tanto da direita como da esquerda, para que facilitem esse movimento. Observe a imagem. Então, essa imagem é a imagem da coluna vertebral. Olha só, e essa outra imagem, ela está mostrando o crânio, as suturas que existe e a mandíbula, que a tia falou, que facilitam o movimento da boca. E agora vamos ver os músculos. Sem os músculos, não poderíamos movimentar nosso corpo. A movimentação é muito importante, pois por meio dela podemos fazer coisas simples, como andar, sentar, praticar atividades físicas e engolir. Além dos músculos, os movimentos do nosso corpo dependem dos ossos. O esqueleto dá sustentação ao corpo e os músculos dão movimento aos ossos. Então, sem os músculos, nós não poderíamos movimentar o nosso corpo. Por quê? Porque além dos músculos, os movimentos do nosso corpo dependem dos ossos. E o esqueleto é quem dá sustentação ao nosso corpo e os músculos dão movimento aos nossos ossos. Para movimentar os cerca de 200 ossos do nosso corpo, temos mais de 500 músculos recobrindo todo o esqueleto. Há músculos sobre os quais temos controle. Eles movem os braços, as pernas e outras partes do corpo. No entanto, nem todos os músculos obedecem à nossa vontade. Os músculos estriado cardíaco, por exemplo, mantêm o coração batendo constantemente, dia e noite, porque ele não necessita de um comando consciente para funcionar. Observe a imagem.
Então, essa imagem é um esquema representando os músculos do corpo humano. Curiosidade: tipos de músculos. O corpo humano é constituído de 3 tipos de músculos. Vamos conhecer quais são esses 3 tipos de músculos. Estriado esquelético, que recobre o esqueleto e permite que o corpo se movimente. Estriado cardíaco, constitui o coração, que bombeia o sangue do coração para o corpo durante toda a nossa vida. E o não estriado, que auxilia os movimentos dos órgãos internos. Esse tipo de músculo recobre órgãos com o tubo digestório e os vasos sanguíneos. Então, nós temos 3 tipos de músculos. Quais são eles? Estriado esquelético, estriado cardíaco e o não estriado. Os músculos estriados esqueléticos são voluntários, ou seja, podemos controlar seus movimentos. Já os músculos não estriados e o estriado cardíaco são involuntários, ou seja, nós não conseguimos controlar os seus movimentos. Observe a imagem. Então, essa imagem é uma representação dos tipos de músculos do corpo humano. O estriado esquelético, o estriado cardíaco e o não estriado. E agora vamos praticar? Nossa atividade será da página 149. Pause o vídeo, resolva as questões, depois pode dar o play e vamos fazer a correção. E agora vamos para a nossa correção da página 149. Primeira questão: classifique as articulações em móveis, imóveis ou semimóveis. A. As articulações do joelho são móveis. B. As articulações da parte superior do crânio são imóveis. C. As articulações das mãos são móveis. D. As articulações da coluna vertebral são semimóveis. Segunda questão. Responda as questões a seguir. A. Quais são as estruturas responsáveis pelo movimento do nosso corpo? Como elas funcionam? As estruturas responsáveis pelo movimento do nosso corpo são os ossos e os músculos. Os ossos formam o esqueleto, que dá sustentação ao corpo, e aos músculos dão movimento aos ossos. B. Como se chama o conjunto de ossos que sustentam o nosso corpo? Esqueleto. Terceira questão. Escreva um texto sobre a importância de movimentar nosso corpo no dia a dia. Então, a terceira questão é uma resposta pessoal de vocês. Turminha, e aqui nós terminamos a nossa correção. Eu espero que vocês tenham feito a correção direitinho. Coloquem a data na página que nós fizemos hoje e corrigido, como sempre fazíamos na nossa sala. Nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.